Boa noite a todas e todos, bem-vindos ao Centro Society de Copacabana. Hoje temos a nossa cerimônia de cânticos presencial, que nós estamos fazendo uma vez por mês, sempre ao último domingo, e sempre celebramos os eventos de cada mês. E esse mês não poderia ser diferente, estamos celebrando o aniversário de Bhagavan Sri Satya Sai Baba, o Avatar, né? O mestre espiritual que dá nome ao nosso centro, à nossa organização. Agradecemos a presença aqui de Fernanda Bonin, que é presidente do Conselho Nacional da nossa organização, a presença de Regina Matias, que é coordenadora regional da nossa organização aqui na região Sudeste 2, Isamar também, que é do Instituto de Educação e Valores Humanos, da Escolinha. Agradecemos a presença de Laide, nossa vice-presidente, fazendo um esforço para estar aqui conosco, e a presença de cada um de vocês. Agradecemos a Suane por sua presença aqui entre nós, hoje e sempre, e por ter nos avisado da sua presença aqui entre nós. Porque ele está presente sempre, né? Não teríamos nem que agradecer, mas agradecer por ele ter vindo e ter nos informado da sua divindade e da nossa divindade. Então estamos aqui para lembrar disso, para estudar sua mensagem, para cantar os bhajans, nos conectarmos com essa energia divina. Logo depois do nosso início com o Gayatri Mantra, vamos ter uma palestra da Fernanda Bonin e depois os bhajans, né? Então que possamos oferecer a nossa devoção, a nossa gratidão a esse mestre espiritual que tem nos guiado, que tem para cada um, de uma maneira particular, enviado o chamado para que hoje estivessem aqui e durante a vida seguindo, estudando, aprendendo com Satya Sai Baba. Também, né, estávamos lembrando aqui, fazendo uma busca rápida, lembrando que o Centro Sai de Copacabana também faz aniversário, próximo ao aniversário de Sai Baba. O Sai Baba foi no dia 23 de novembro, faria 98 anos, segundo a contagem lunar na Índia. E o Centro Sai de Copacabana faz, se não me engano, terça-feira, dia 28, 32 anos de existência, né? Então, agradecer a todos que nos antecederam, todos que participaram sempre, que de certa maneira estão aqui conosco. Muito obrigado a todos, nós temos uma ótima cerimônia, pedir as bênçãos de Bhagavan através dos cânticos, para todos nós, para toda a nossa família, todas as nossas relações, a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta. Possamos ter mais paz, mais alegria, mais amor, saúde e tudo de bom. Vamos sair. Ó Mãe Divina, afasta a escuridão de nossos corações e ilumina o nosso ser interno. Dá-nos um claro intelecto onde a tua imagem possa sempre se refletir. Shanti, Shanti, Shanti.
então, não é palestra, né? Vai ser um bate-papo, assim, compartilhar um pouco nossa experiência nessa trajetória aí de alguns anos, né? Pedrinho veio perguntar do ano que o Centro SAI começou. Eu comecei no Centro SAI de Copacabana em 93, mas ele já existia. Já Maria Lúcia estava lá quando eu cheguei, tinha Eunice, tinha Laíde, Marita, Terezinha, tinha um pessoal que agora, alguns já não estão mais aqui entre nós, mas era um grupinho que se reunia na sala, era um pouquinho, eu acho que era um pouquinho antes do final do corredor, mas tudo bem. Então a gente se reunia, assim, no início, quando eu cheguei, era bem simples, mas o pessoal firme no serviço, fazendo serviço de rua, com o CAN, também o pessoal da antiga aí, que lembra do CAN. Então tinha esse serviço de rua, acho que era as terças-feiras à noite, a gente fazia aqui, se reunia na praça, era bem legal. E aí viemos com um grupo de bádio, né? Eu, Vandinho, Wagner, Beto, cabelão grande, que lembro do Beto, que tinha um cabelão até aqui. Não, você não pegou, né? Pegou? Beto Cabelão? Né? Tocava gaita, era bem legal. Então a gente deu um up, assim, no grupo de badians de Copacabana. Estou saindo um pouco fora do tema, daqui a pouco eu vou pro tema. Eu estou falando aqui do Centro SAI de Copacabana, que a gente se empolga, né? Então, o Centro SAI de Copacabana foi a minha primeira casa. Eu sei, Roseli, que eu comecei lá em Vila Isabel, assim, dei uma passada por lá, mas eu vim mesmo aqui para Copacabana, onde, assim, ocorreu, né, aquele aprendizado ali, inicial, muitos estudos, muito serviço e bádio, né, devoção, serviço e estudo. Então, nas 3 áreas a gente atuou. Então a gente participava do grupo de jovem também, que era muito animado. Juntávamos, a gente tinha muito intercâmbio lá com o pessoal de Niterói também, né, Paulinho? E quando a gente ia para lá, o pessoal vinha. Era muito animado, era uma fase muito boa nesses anos 90, e foi muito bom para mim, né? Foi assim, e as viagens para a Índia, tudo muito marcando, né? Essa relação. E o tema, Pedro perguntou qual o tema da palestra. Então, o que eu pensei de falar? Swami como meu melhor amigo, né? Então, esse é o tema dessa conversa aqui que a gente vai ter. E eu pensei, como tudo Swami é muito sincrônico comigo, com vocês deve ser também. Pode ser que alguns não percebam a sincronicidade de Swami, mas ele está sempre dando os sinais. Eu já estou atenta já desde um tempo já. E aquela imagem ali foi o que eu pensei. Rama abraçado com Hanuman, quando eu falei assim, eu vou falar dessa amizade. Quando a gente fala de amizade, eu lembro, né? Desse abraço aí de Rama e Hanuman. E assim, Deus, quando a gente bota Deus longe, né? Um dia eu vou chegar lá e coloca, né? Senão não vou dar trabalho, não vou ficar pedindo qualquer coisa, porque Deus está muito ocupado, né? Não vou ficar pedindo qualquer coisa. Aí ele fica distante, porque a gente se coloca distante. Mas a minha intenção, eu trouxe uma referência bibliográfica, né? Para não dizer assim que eu estou tirando da minha cabeça. Ele está recomendando a gente estabelecer uma relação de amizade com ele. Então daqui a pouco eu leio. Por que é importante a gente ter uma intimidade com Deus, né? Por que vocês acham? Me ajudem aí. O que vocês acham que faz diferença na nossa vida ter um sentimento mais próximo de amizade com Deus, ou achar que Deus está distante, eu tenho que fazer todo um ritual assim para invocar a presença dele? Ou ele está ali do meu lado o tempo inteiro, ou ele precisa ser formalmente invocado? O que vocês acham que faz diferença na vida de uma pessoa? Ter esses 2 tipos. Tudo é devoção, né? Mas tem tipos de devoção. Essa devoção é igual o Hanuman ali com Rama, abraçado, né? Não tem nem separação. O que vocês acham que faz diferença na vida? O que vem na mente assim quando eu faço essa pergunta? Esse Deus que está longe, às vezes a gente sente medo, né? Assim, não sei, né? Nessa criação nossa, cada um tem uma origem. Eu fui criada no colégio católico. Semana que vem, inclusive, faremos 30 anos, tá as datas dos 30 anos. Hoje eu estou
celebrando aqui os 30 anos de minha entrada no Centro SAI, de Copacabana. Semana que vem, vou lá na minha escola, que eu estudei a vida toda, desde pequenininha até a final. 30 anos formados. Mas então, eu fui criada ali, né? Naqueles valores, aprendi muita coisa boa, mas também um pouco assim, um pouco distante de Deus. Pelo menos a minha percepção, a minha compreensão na época, eu sentia que Deus estava distante. Não estou dizendo que todos que são católicos sentem assim, provavelmente não. Mas ali, né, naquela forma de apresentar, e eu naquela época, minha maturidade, eu compreendi assim. E Deus, assim, eu achava um pouco incoerente quando diziam que Deus era onipresente. Onipresente quer dizer estar presente em todos os lugares. E ter essa imagem como se Deus estivesse num céu, né? Em algum lugar longe. Então, como que eu fui desenvolvendo isso? Conhecendo o Swami, ele, assim, realmente é incrível essa ideia. Eu nunca neguei essa ideia, mas se a gente for pensar bem, é incrível essa ideia de que o Todo-Poderoso, Criador do Universo, assume uma forma humana. Não foi a primeira vez, também provavelmente não será a última, né? Mas assim, para a minha criação, e acho que para muitos, né, no Ocidente não é tão comum. A gente tem Jesus, que é o Filho de Deus, aí tem aquela, né, a Trindade, tem todo um mistério ali da Trindade e tal, mas assim, não é uma coisa tão familiar para a nossa cultura esse conceito de Deus assumir uma forma humana. Mas aí vamos além, né? Vamos um pouco além. Não só ele, como Pedro falou, né? Ele assume a forma humana, conscientemente, ele diz, eu sou Deus. Mas ele diz, vocês também são. A única diferença é que ele tem consciência e a gente não tem. A gente se acha separado de Deus. A gente se percebe separado de Deus. Esse é todo o problema. O problema é esse. A gente se sentir separado. Então, é uma forma de se aproximar, que na verdade nós somos um com Deus, mas a gente tem um caminho assim para ir ampliando a nossa visão. Se a gente se sente separado, para poder vivenciar essa unidade, tem uma trajetória no meio do caminho. A gente tem que ir criando essa intimidade, que ainda não é a etapa final. A etapa final é, como Jesus falou, eu e o Pai somos um, né? Essa é a etapa final. Mas até chegar lá, tem essa relação de proximidade, esse acolhimento, essa segurança, esse amor que vocês estavam falando. Realmente é. E não só eu pedir e ele me ajudar. Ele pedir e eu ajudar também, porque na amizade é uma troca, né? Não é que ele está precisando de mim, mas assim, ele vai me dar a oportunidade de ser instrumento dele, para que a vontade dele seja feita. Então, quantas coisas maravilhosas eu já recebi de Swami. Claro que eu quero retribuir. Então, a amizade é assim. O que Hanuman fazia? Ele é servo. Rama pediu uma erva para curar o irmão dele. Ele foi lá, não sabia qual erva que era e trouxe a montanha inteira. Ele é o devoto das missões impossíveis, né? Você quer uma coisa que não tem solução, Hanuman, ele é o indicado para esse... Porque realmente... Ele queria servir, e qualquer coisa que fosse muito difícil na história, no Ramayana, tem várias situações que em Hanuman realmente abre assim, até Ravana, não sei se é no Ramayana oficial, mas no seriado que eu assisti, tinha lá um dia, eles estavam, né, em guerra, né? Rama com Ravana, que raptou a esposa dele. Enfim, não precisa entrar nos detalhes, quem não sabe a história, mas resumindo, Ravana raptou a esposa de Rama, e Rama foi lá resgatar, e eles estavam em guerra. Aí teve lá a data que era uma data de aniversário de morte do pai de Rama, e ele tinha que fazer os rituais pro pai, né? Precisava de uma pessoa, um Brahmani, aí, que soubesse os versos, as coisas certinhas para fazer o ritual, e não tinha ninguém disponível. O único que tinha era Ravana. E Hanuman falou, eu vou lá falar com o Ravana.
eu vou conseguir que Ravana venha aqui realizar os rituais para o seu pai. E não é que ele conseguiu? Missão impossível. Ele está lá lutando contra Ravana, e Hanuman vai, elogia Ravana, fala uma de coisa, né? E ele consegue, e Ravana vai lá com as roupas de Brahma, ele vai lá e realiza os rituais, e pronto, no outro dia estava em guerra de novo. Mas naquele dia, o Hanuman conseguiu, incrivelmente, que Ravana viesse fazer o ritual para Rama. Várias outras coisas Hanuman fez. Eu estou agora fã do Hanuman. Gente, Hanuman é demais. E Hanuman é dito que ele é a encarnação de Shiva, né? Então, assim, tudo de bom. Sai Baba também. Não é só encarnação de Shiva, gente. Quando a gente fala assim, encarnação de não sei quem, de encarnação de bicho, isso daí é limitar, é didático. A gente tem que entender que é didático. Deus não é divisível, mas a gente, para entender melhor, assim como tem lá o mistério da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem também, são aspectos desse um. Então a gente, nessa cultura da Índia, que é onde Sai Baba veio dali, né? Nasceu na Índia, tem toda uma cultura ali envolvendo. A gente aqui tenta adaptar algumas coisas para a nossa cultura, mas a gente acaba trazendo algumas coisas de lá, não tem jeito. Então, didaticamente, é dividido, né? O Criador, o Mantenedor e o Destruidor, em todo o universo. São três aspectos, de criar, de manter, preservar e transformar, destruir, né? E é cíclico, é dito que é cíclico. O universo tem eras, né? Então, depois de um período, ele volta, depois se manifesta de novo. Então, esse que transforma, né, é chamado de Shiva, o auspicioso, né? Tem dor envolvida no processo. Se a gente se apega numa coisa e tem que largar aquilo, a gente vai sofrer. Mas se a gente não consegue desapegar numa boa, não sofre tanto, né? Tudo vai depender da nossa resistência. Swami veio fazer uma grande transformação. A transformação através dos valores humanos, né? Transformação resgatando os Vedas, né? Tudo que Swami fala, todo esse conhecimento não inventou nada, é a essência de todas as religiões e também da tradição védica, né? Eu vou ler aqui a minha referência bibliográfica para eu não esquecer do meu tema, aqui que eu já vou voando, né? Então, são tantos assuntos. Deus não se encontra somente nos templos e nos eremitérios. A verdade é Deus. O amor é Deus, a retidão é Deus. Se vocês o adorarem seguindo esses princípios, Ele mesmo se manifestará no mesmo instante. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Amem a Deus de todo o coração. Orem a Deus e façam amizade com Ele. Poderão conseguir qualquer coisa se o tiverem como amigo. Isso ele falou em 18 de março de 1999. Então, ele falou dos valores aqui, né? E os valores humanos, essa revolução aí que o Swami veio fazer. Coisa muito simples. Verdade, retidão. É muito simples, mas botar em prática não é tão simples, né? Mas a mensagem dele é muito simples, se a gente for ver. Ele veio falar essas verdades tão profundas numa linguagem muito acessível. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Ele deixa tudo mastigado, né? E os valores humanos, se a gente só pegar isso daí e colocar em prática, é suficiente. E amar a Deus, né? Amar a Deus e Ele mesmo, a gente dá um passo, fazendo o esforço de colocar em prática esses valores na vida, e Ele vai derramar infinitas bênçãos, porque é isso que Ele gosta de fazer. Ele gosta, né? Eu, pelo menos, essa é a minha experiência. Não sei se alguém acha que Deus gosta de puxar a orelha, né? Puxar o tapete. Às vezes Ele faz também essas coisas. Quando a gente está se achando muito, Ele
puxa o tapete. Alguém aqui já viveu alguma experiência? Não precisa contar a experiência, só para saber se alguém aqui já sentiu um puxão de orelha, um puxado de tapete. Já? E já sentiram aquele amor, assim, infinito sendo derramado, de graça, assim, que você não está nem pensando, vem assim umas bênçãos. Então, ele é essa fonte, né, de amor. E a gente vai cantar várias músicas lindas que a gente não pode prestar muita atenção. Quem vai cantar aqui está fazendo um serviço, né? A gente não pode prestar muita atenção no que a gente está cantando, senão a gente só vai fazer chorar. Né, Cris? Chorou já no ensaio, agora não pode mais chorar. Porque é isso, esse amor, né? É esse amor. É o mais importante a gente ter essa intimidade, esse amor. E reconhecer o que ele está o tempo inteiro fazendo, todos os dias, não tem um dia. Imagina se Deus se ausentasse da sua criação. O que ia sobrar? Não tem nada sem Deus, né? Sem Deus não tem. Tudo é Deus, tudo é manifestação de Deus. A gente só tem que reconhecer o que já é. Se a gente está achando que Deus não está aqui, a gente está muito cego, né? E querendo ser alguém, querendo ser alguém importante. Não, Deus está lá e eu tô aqui. Se a gente acha que é alguém separado de Deus, é porque é esse ego, né? É esse ego que quer ter sua importância separado. Esse é o ponto. O ego, ele é só um pensamento, um conceito. Ele tem uma parte que é funcional, você tem que ter um nome, né? Saber, né, se relacionar no mundo, tendo algumas informações assim como referência, mas é só isso. Mas essa raiz dessa ignorância, da separação é que é o problema. E tem um orgulho envolvido nisso. Eu estou falando por assim, experiência própria. Por experiência própria, né? A gente tem que ter essa coragem de olhar, né? Onde que está esse orgulho? Onde que está essa sensação? Eu tenho uma inteligência, tenho uma memória incrível. Hoje em dia só me tirou um pouco da minha memória para ajudar, né? Para ajudar. Porque quando a gente é muito bom em umas coisas, aí fica difícil, né? Fica difícil não ter orgulho. Então ele vai tirando assim, né? A gente já não vê tão bem, precisa botar óculos, né? Já vai assim, né? Né, Paulinho? Então é bom. O que eu estou querendo dizer? Até as limitações a gente pode ver como bênçãos. São bênçãos se a gente aproveitar. A gente pode reclamar que coisa chata isso. Não, é uma bênção. Ó, qualquer limitação no corpo, qualquer limitação, vejam por esse ângulo. É uma oportunidade de lembrar, olha só, você está achando que você vai ficar nesse corpinho aí? Até quando? É um tempo, né? E o corpo, ele é, que nem meu marido fala, depois que chega aqui, ele dizia que era 40, cada um vai achar. Depois dos 40 é ladeira abaixo, ele dizia assim, né? Ladeira abaixo. Então, assim, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem de vida. Isso eu aprendi com o Swami, diretamente, lá nos discursos para os jovens. Que é a idade que a gente não costuma pensar muito nisso, né? Que a gente acha que ainda vai viver muito. Só que a gente não sabe quanto tempo cada um tem de vida. Mas os jovens, se já tiverem essa consciência desde cedo, de que, olha só, você tem um tempo limitado. Você não sabe quanto é esse tempo. Usa bem esse tempo. Usa bem o tempo. Então, o que a gente tem que usar nosso tempo para quê? O que é o mais importante? Assim, para que a gente está aqui? Vamos lá, vocês vão me ajudar agora, porque senão eu vou ficar falando muito. Despertar, servir. Nasci para servir. Essa está colando. Ele está colando é da música. Tá certo. Realizar a razão de ter nascido. E qual é a razão de ter nascido? Ter consciência, despertar. Ter consciência, despertar. Manter a saúde, porque sem saúde. Manter a saúde? Você nasceu para manter a saúde. Sem saúde você não faz nada. Tá bom. A saúde, ela vai ser utilizada para quê? Para quê que a gente tem saúde?
Para ser feliz. Ser feliz, realizar Deus. Despertar para a sua verdadeira natureza, né? E a gente está usando o nosso tempo bem para isso? O que vocês acham? Cada um vai ter que botar a mão na consciência e ver. Talvez alguma parte do meu tempo eu estou usando para isso, mas será que eu estou usando bem todo o tempo que eu tenho? Porque assim, a gente também tem nossos deveres a cumprir. Nossa profissão, nosso dever na família, né? Mas aí Krishna ensinou na Bhagavad Gita um segredo. Sai Baba fala isso também. É um segredo. A gente não precisa separar isso aqui é para Deus, isso aqui é minhas funções do mundo. Não. Aquilo que a gente tem que fazer como obrigações, a gente oferece para Deus, aí vira divino, né? Vira uma oferenda, vira um ato devocional. Então, tudo a gente pode aproveitar o tempo, mesmo que a gente tenha uma grande coisa ali, uma função social, enfim, familiar, qualquer coisa a gente pode utilizar se a gente oferece a Deus aquela ação. Então, 24 horas por dia a gente pode aproveitar para ter essa ligação cada vez mais forte. Agora, se a gente acha, não, isso aqui, centro-sai, vou lá para o centro-sai, isso aqui é de Deus. Isso aqui a gente não tem dúvida. E as outras coisas não são de Deus, são de quem? É minha. Porque o ego quer ter autoria de alguma coisa, né? Quer ter ainda alguma importância. Não, mas se tudo for Deus, o que sobra para mim? Sobra nada, porque não é para sobrar nada. Entenderam como é que é o negócio? Hanuman não queria autoria de nada, tudo ele fazia, Jai Shri Rama, ia lá, voava lá para pegar a montanha. Uau, incrível, ele pegou a montanha, ele ficava grandão, né? Tem gente que acha que é mitológico, mas eu gosto de acreditar que é verdade. Então ele ficava grandão e pegou a montanha e veio voando, trazendo a montanha. Tem um feito, tipo super-herói, né, Hanuman? Super-herói. Mas ele, se fosse perguntar para ele não fez nada. Rama, que foi a glória de Rama, tudo é glória de Rama. Ele não tinha autoria de nada. Então Hanuman, ele é o exemplo do devoto. O exemplo, e desse devoto amigo, não é o devoto lá de longe, não. Devoto amigo, íntimo, e sem reivindicar autoria. Isso é que eu tento, gente. A gente às vezes, né, vai falhar, vai acertar, e faz parte. Aí por isso que tem na música paciência, né? Como que eu posso agradecer pela sua paciência e amor? Porque a gente é igual criança, a gente vai, né? A gente vai levantar, a gente vai cair várias vezes e a gente não pode perder a meta de vista. Se a gente cair, desviar e ficar no caminho errado, aí a gente perde o tempo. A gente tem que lembrar, não, peraí, para que mesmo que eu estou aqui? O que eu vim fazer? O que o senhor quer que eu faça? Então, deixa eu me reposicionar. Se eu perdi a rota, faz parte, gente, todo mundo, né, em algum momento se perde. E aí a gente tem que ter fazer essa reflexão de vez em quando. O que eu estou fazendo na minha vida? Está tudo encaminhado, está tudo coerente com a mensagem de Suane? Está tudo alinhado? Eu faço aquilo que eu penso, aquilo que eu falo? Isso está acontecendo? Mas pode ser que sim, em muitas áreas, pode ser que não, em alguma partezinha ali que está meio obscura. Então vamos tentar olhar. Por que eu estou com dificuldade? Pessoal, me ajuda. Porque para isso ele está ali, gente, disponível, não precisa... não, só vou pedir coisa assim importante, coisa trivial, não vou pedir, não pode pedir. O amigo, ele fala qualquer assunto. Eu vou contar uma coisa rápida, besteira, uma besteirinha, assim, mas a gente sente naquela besteirinha ali que Deus dá, uma coisinha muito pequena, a gente sente esse amor, esse cuidado, né? Lá eu sinto de falar Argentina. No México. Quase igual. Nada a ver, mas tudo bem. Lá no México, eu contei isso lá no Satsang, não sei, quem não viu aí, a gente tem disponível o link do YouTube. Eu não bebo café, né? Nunca bebo, assim, já experimentei café uma vez, assim, mas nunca tive hábito de tomar café. Nada contra quem toma, não tem problema, mas eu não tomo. E aí no lanchinho lá no México,
tinha café, uns biscoitinhos assim, né? Comer só o biscoito sem beber nada, né? Vai ficar meio... Tinha um suquinho, um chá de vez em quando tinha, mas nesse dia não tinha. Só tava com café. Aí eu pedi, ai, Somi, ia ser tão bom um chai aqui, né, Elô? Chaizinho da Elô. Ia ser bom um chai. Mas olha, não passou muito tempo, menos de 5 minutos. O Quicho, que é um indiano que mora no Paraguai, ele veio para mim me oferecendo, olha, você pega água quente, coloca aqui esse pozinho, mistura chai. Sabe, assim, é isso que eu tô dizendo. É um negócio... Ah, gente, é uma besteira, né? É um chai. Mas o que é aquele chai que veio na hora que eu pensei? Sabe? Aí ele dizendo, olha, eu vou cuidar tudo que você precisar, eu tô fazendo para você. Qualquer coisa que você precisar, porque aí também o que ele precisar eu tenho que fazer também. Aí tem que ser uma troca, gente. Eu estou disponível para fazer o que o senhor me quiser. Isso eu escrevi uma carta para ele falando isso, né? Nessa minha relação de amor. Pode me usar. Eu escrevi só, eu sou sua, me entrego completamente. O que você quiser que eu faça, faça. Se quiser que eu fique na Índia, estudar na Índia, fazer qualquer coisa, né? Mas não quis isso, né? Não quis. Só vou ter que voltar para o Brasil, que pena. Mas eu botei lá na carta, ó, o que você quiser que eu faça, estou disponível aqui, a minha vida é sua, te entrego. Pegou a carta, né? Então, pronto, eu firmei esse compromisso e aí ele vai conduzindo, vai direcionando. Eu vou contar a única vez que eu tive uma decepção com o sonho. É mesmo? Eu nunca tive, assim, eu também sempre pedi isso, não me deixa perder a fé. A vida, acho que não ia ter sentido se eu perdesse a fé. Mas uma vez eu fiquei um pouco abalada. Quando foi? 24 de abril de 2011. Essa daqui me ligou. Suane morreu. Chorando. Chorando. Como assim, Somi? Você não tinha falado que era com 96 anos? Olha a palavra, Satya. Como assim? Vocês tinham combinado aqui comigo. Como eu já estava planejando, eu queria levar meus filhos, né? A pendência foi essa. Eu queria levar meus filhos para ver Somi, que é uma boa mãe, né? Fiquei um pouco abalada. Aí veio para mim assim, olha, eu já te dei isso, eu te dei aquilo, eu te dei aquilo outro. Você veio 5 vezes aqui, você viveu isso, você viveu aquilo outro, você viu o link, você tem entrevista, você viu... Sabe assim? Mas veio mesmo assim, dizendo, olha só, isso daí não vai dar. Filho, deixa comigo. Filho, assim, você dá a sua educação, faz sua parte, deixa, entrega para mim. De repente, lá com pré-massagem, se for no merecimento deles também, sabe lá, né, a história de cada um. Então, assim, a minha vida é uma, dos meus filhos é outra. Isso aí também é um aprendizado que eu estou tendo. Já melhorei muito. Não sei se eu ainda tenho que avançar mais nessa seara, mas desapego com relação à filha é difícil, né? É difícil, mas só me vem me ensinando. E veio também, isso daí já foi um ensinamento. Por que eu tenho que ficar preocupada se o filho viu o sono ou não viu o sono? Tem que preocupar comigo. Um pouquinho de egoísmo faz bem, né? Pouquinho, assim. Pouquinho, porque senão a gente quer viver a vida do outro. E a gente não foca também naquilo que a gente tem que fazer. Tudo tem um equilíbrio. Sono, Deus, né? Eu falo sono, mas assim, quem não tem devoção, com essa forma não tem problema nenhum. Qualquer nome que você tenha devoção é Swami também, porque ele não é só esse corpo, né? Isso também a gente tem que, sabe, tem que abrir o coração, tem que abrir, porque Deus não pode ser limitado de uma forma. E Deus não deixou de existir quando Swami deixou o corpo. A oportunidade de ir lá, pegar o pé dele, isso sim, né? Isso sim, mas eu já peguei o pé dele, o que eu quero mais? Já peguei o pé dele, já falou comigo, já puxou minha orelha, várias coisas. Então tá bom, já tivemos essa história, né? Já tem tantas memórias para lembrar, tantas histórias para, né? Não conto muito, não fico contando muito, mas eu nem lembro muito dos detalhes, mas aquela emoção, né? Aquele sentimento coisa simples também, olha, lá na última viagem, também estava com o Cris, né? Vivemos muitas experiências maravilhosas com o Swami lá, na última vez. Paulinho estava também.
Na minha última vez, não foi a sua última vez. Minha última vez foi 2005. 2005. Aí a gente estava assim numa de, não vamos ficar indo lá para frente, não, ficar disputando fila, não, vamos ficar lá atrás, mas a gente fica na reta da cadeirinha, na cadeirinha de sônia. Quando ele entra lá nos bares, a gente vê, aí a gente ficava lá para trás, mas na reta dele, assim, a gente via ele o tempo inteiro. Maravilha, esse aqui que me deu a dica. Então a gente ficou assim, né, mas assim, não estava tão próximo. Aí o que o Swami fez? Ele sabe que eu gosto, né? Assim, é bom, né? Ter assim, um olho no olho, né? É bom. Aí teve um dia que eu estava andando pelo ashram, assim, de tarde, assim, num horário que não era darshan nenhum. E aí ele veio de carro. Não tinha ninguém também. Eu olhei e veio de carro. Aí, como assim? Olhou. Tá. Então, assim, não é nada. Mas, claro, é tudo. É tudo, né? É um olho no olho ali que, assim... E a data que ele escolheu para esse dia é uma data significativa para mim, que é aniversário de uma pessoa. Aí não esqueci, sabe? Ele mostrando, olha aqui, ó. Tô sabendo, né? Então, assim, esses detalhes, essas coisas, assim, essas sincronicidades, que foi coincidência. Não foi coincidência. Foi um jeitinho dele dizer, olha, estou pensando em você, eu sei, inclusive essa pessoa que faz aniversário, não se preocupa, ela não faz parte mais da sua vida, assim, do dia, mas não se preocupa que eu vou cuidar também dessa pessoa, né? Então, desapego, essa entrega, é um aprendizado, essa parte um pouco ainda... Eu sinto que eu já evoluí, mas eu talvez ainda precise evoluir um pouco mais nessa parte de preocupação com as pessoas que a gente ama, né? Se a gente realmente confia, entrega que tudo ele está tomando conta, do mesmo jeito que ele cuida de mim, ele vai cuidar das outras pessoas que a gente se preocupa tanto. Qualquer um que seja mãe, seja filho, seja marido, seja qualquer coisa, né? Qualquer relação. A gente controle, né, da gente. A gente quer ali, tá bom, a gente tem que fazer a nossa parte, mas sem ficar querendo estar na autoria também da... Também não tem que ser do nosso jeito, cada um tem uma história para viver, né? Não tem que ser todo mundo da mesma forma, né? Até a própria devoção, a devoção que eu tenho por Swami, meus filhos talvez não tenham dessa mesma forma, e tudo bem, não tem problema, né? Tem certeza. Saíra, obrigada.